Teria sido difícil encontrar melhor local para celebrar o Dia da Ciência do que esta cidade de Leiria, que é um exemplo de dinamismo, de homogeneidade social, de junção entre espírito empreendedor e realidade comunitária, entre avanço da educação e da pesquisa e preocupação com a sua aplicação. E é, ao mesmo tempo, ponte entre a estimulante juventude e sábia experiência. É, pois, o local adequado para esta troca de impressões no Dia Nacional dedicado aos cientistas. E assinalar este dia é, ao mesmo tempo, imperativo de cidadania para o futuro e preito de gratidão para com aqueles que num passado recente e na atualidade são responsáveis pelo extraordinário desenvolvimento que Portugal registou e registra na produção do conhecimento e da tecnologia. Para a consolidação do sistema científico nacional, que agora dá os seus frutos cá dentro e lá fora, muito contribuiu, ou para sermos justos, contribuiu decisivamente a visão de um homem chamado José Mariano Gago. E digo com a vontade de, num ou noutro domínio, quando ele era responsável e governante, nem sempre o ter acompanhado no seu pensamento ou na sua concretização. É público e notório, a história não se aceita a benefício de inventário, o que foi dito, nomeadamente a nossa discrepância respeitava menos à ciência do que ao ensino superior, mas nada disso importa, à luz do essencial, que a perspectiva do tempo tem feito a voltar. E por isso, várias vezes, ainda em vida de José Mariano Gago, e depois de ele nos ter deixado, e nomeadamente no exercício do meu mandato presidencial, tenho sublinhado o que hoje cumpre formalmente reconhecer. Ao longo de décadas, como académico e como governante, Mariano Gago teve um projeto para a ciência portuguesa. Um projeto sedimentado e amadurecido, realista mas ousado. Um programa de ação assente no estudo rigoroso dos problemas e no diagnóstico sereno dos desafios. Em boa verdade, não é possível separar as várias facetas da personalidade singular de José Mariano Gago, que começou por se afirmar como um aluno brilhante e um ativista estudantil, para não muito depois surgir como um dos mais respeitados académicos e pensadores de ciência no nosso país. O governante e o cientista não eram pessoas distintas e menos ainda antagónicas. Pelo contrário, eram duas expressões complementares de um percurso de vida prematuramente terminado. Toda a sua existência, uma existência feita de sonho, porque era um sonhador, de ambição, porque era um determinado, de trabalho, porque era um trabalhador, Mariano Gago votou-a a provar que a dicotomia que alguns de nós nas ciências sociais aprendemos com Max Weber, que separa o cientista do político, no seu caso, não tinha aplicação ou sentido. Neste dia dedicado aos cientistas, àqueles que o já são, embora cientistas possamos ser todos, àqueles que se preparam para sê-lo cada vez mais, quero testemunhar como Presidente da República a profunda gratidão de Portugal e dos portugueses para com José Mariano Gago, evocando a sua memória de forma muito saudosa. Agora que nos deixou
E cada ano que passa sobre o momento da separação é um ano que faz sobressair a importância da sua presença no passado, mas também da sua presença hoje e amanhã. Porque partiu fisicamente, mas a presença espiritual ficou e ficará. E continuará a constituir um acicate fundamental para que façamos mais e melhor. Aliás, possivelmente o maior mérito de José Mariano Gago, e assim acontece com todas as grandes personalidades, foi de ter construído uma obra perene, foi ter deixado um legado que sobreviveu ao seu desaparecimento. E essa obra marcante é hoje visível nas nossas universidades, nos nossos centros de investigação e laboratórios, na quantidade e qualidade da nossa produção científica, medida de acordo com critérios objetivos e segundo parâmetros internacionais. José Mariano Gago e muitos cientistas da sua geração confrontaram-se com o sempiterno problema da escala da nossa atividade científica e com a necessidade da sua internacionalização. Falar disto hoje parece uma evidência, mas falar disto há 20 ou há 30 anos não era uma evidência. Trata-se de um debate que, como sabem, tem muitos séculos, não sendo aqui a ocasião devida para regressar à querela entre os chamados castiços e os chamados estrangeirados, que atravessou a cultura portuguesa em 700 e que de algum modo ainda hoje perdura. Ainda hoje perdura. É inquestionável que só o trabalho científico em rede, assenta em equipas multidisciplinares pertencentes a várias universidades ou centros de investigação, politécnicos e outras entidades de reflexão especializada, nacionais ou estrangeiros, permite uma boa gestão dos recursos disponíveis, sempre escassos face às exigências e, por que não dizê-lo, aos custos inerentes aos progressos das ciências, quer no domínio das ciências ditas duras, naturais ou tecnológicas, quer no domínio das ciências sociais e humanas. A internacionalização não é apenas uma medida de racionalização de meios ou de gestão de recursos. Longe disso. A internacionalização sempre foi, inerente ao desenvolvimento científico, a ponto de podermos dizer, sem receio de exagero, que a ciência é a mais universal e a mais universalizante de todas as atividades humanas. Uma descoberta científica ou um avanço tecnológico têm autores. E a defesa da propriedade intelectual é um dos grandes desafios do nosso tempo globalizado. Uma descoberta científica e um avanço tecnológico são mérito de uma equipa, porventura de uma universidade ou de um politécnico ou de um centro de investigação, mas ninguém é dono da ciência. Nem nenhum país, por mais desenvolvido que seja, pode arrogar-se o monopólio do conhecimento que, uma vez alcançado, é património comum e deve servir a humanidade como um todo. Daí que se fala sempre da ciência como património imaterial, do mesmo modo que dela se fala como património material, ao projetar-se em obras e instituições as mais diversas, servindo pessoas e comunidades. A busca da internacionalização corresponde, aliás, ao que de melhor foi feito pelos cientistas portugueses ao longo de décadas e de séculos. Seja quando fomos pioneiros na aventura das descobertas, que foi, antes do mais, uma empresa só possível graças à ciência, seja quando partimos em busca de outras universidades, politécnicos,
locais de trabalho, centros de investigação. Assim, essa partida não seja sinal de que Portugal perdeu a capacidade de fixar quem queira permanecer e de atrair quem queira vir. Ao analisarmos a chamada fuga de cérebros, outro tema também recorrentemente polémico, temos de saber em concreto se de facto a partida de muitos é o natural e salutar caminho da internacionalização ou se representa a perda do poder de polarização dos nossos e de outros cientistas por parte da sociedade que somos. Nem nos podemos manter apegados a uma visão fechada e solipsista da ciência que se produz em Portugal, como se o funcionar em rede e o querer partir, muitas vezes para depois voltar, por legítima opção individual ou grupo, fosse inaceitável ou incompreensível. Nem nos podemos refugiar atrás da internacionalização para ignorarmos ou minimizarmos causas de partida de quantos teriam desejado ficar e com isso melhor cumprir o seu percurso de vida. Eu digo-vos como professor, isso aconteceu muitas vezes. Alunos meus, recém-formados, mestrandos, doutorandos, alunos de pós-doc, vinham ter comigo e perguntavam o que é que eu hei de fazer. E não havia uma resposta universal. Cada pessoa era um caso. Cada pessoa era um caso. E havia casos em que se justificava aquela opção de vida. Para ir e ficar, para ir e voltar, para ir e voltar e ir e voltar, para permanecer em ligação, em rede. Ou pura e simplesmente para não ir, para querer ficar e ficar. E temos de ter a maleabilidade necessária para entender cada um destes casos. Assim, e em suma, mais do que lamentar a partida de uns ou fingir que é natural a partida de outros, o essencial é criar condições de atratividade para a fixação em Portugal daqueles portugueses e estrangeiros que queiram e possam converter a nossa sociedade num alfobre de conhecimento e de futuro. É essa a nossa ambição. Num mundo globalizado, com uma enorme facilidade de comunicações, é natural, é mais do que natural, que a especialização do conhecimento leva à formação de equipas transnacionais, compostas por investigadores de vários países, que em conjunto partilham as suas experiências e estudam um ponto específico quase ínfimo. O que é fundamental neste contexto é que existam condições para atrair investigadores nacionais e estrangeiros. Isto é, que as suas carreiras possam ter estabilidade, que existam meios de realização pessoal, profissional e familiar, que os laboratórios e as bibliotecas estejam apetrechados, que haja em suma uma política científica definida, previsível e coerente. E mais do que isso, que haja um clima social, neste caso nacional, propício à ciência. E por isso eu disse que praticamente todos nós somos, de alguma forma, cientistas. Os que criam ciência, os que divulgam ciência, os que aplicam ciência e os que compreendem a importância da ciência. E todos são fundamentais. Uma sociedade que não valoriza a ciência, e valorizar é cidadão a cidadão, cidadã a cidadã, não é uma sociedade empenhada na prioridade da ciência. E daí, aliás, iniciativas como esta, envolvendo aqueles que são mais jovens. Porque nem se começa sequer na universidade, ou no secundário, ou nos últimos ciclos do básico. Começa-se mais cedo. Começa-se mais cedo. Começa-se no momento em que desperta a curiosidade para o mundo. Tem de despertar a curiosidade para a ciência, para o conhecimento. Não nos deve, portanto, preocupar a internacionalização do nosso sistema de ensino e de investigação, sinónimo da sua vitalidade, da sua competitividade. Deve preocupar-nos, sim,
não só o evitar um déficit da nossa balança científica exterior, mas, sobretudo, fazer o que está ao nosso alcance para que a onda de criatividade das nossas instituições e o seu crescente peso internacional, assim como o dinamismo da jovem projeção tecnológica e empresarial, não sejam desperdiçadas num mundo em que quem perder a aposta na ciência perderá para sempre uma fatia de futuro. E claro, e agora deixem puxar a brasa à minha pretérita sardinha, como professor do domínio das ciências sociais e humanas, importa que se não percam nesse progresso referentes nacionais em determinadas áreas do saber, com destaque para as ciências sociais e humanas. O paradigma hoje convertido em lugar comum da ciência como cultura deve atender precisamente às idiosincrasias e particularismos de cada cultura nacional, à sua história, à sua identidade forjada ao longo dos séculos. Em nome das métricas de avaliação ou de uma mal compreendida internacionalização, não podemos deixar de estudar também, não é apenas, é também aquilo que é especificamente nosso, na nossa cultura, na nossa literatura, nas nossas artes, no nosso património histórico, material e imaterial. Permitam-me, aliás, aqui um aditamento, porque fico muito feliz pelo cruzamento entre as artes e a ciência, que vai ser tema desta vossa reflexão. Porque a criatividade que existe na ciência existe nas artes. E é bom que não haja uma avaliação comparativa, quem é mais criativo, ou quem é mais importante. São todos muito importantes. São muito importantes aqueles que criam no domínio das artes, são muito importantes aqueles que criam no domínio das ciências. Pergunto mesmo se em muitos domínios há fronteiras claras entre arte e ciência. Tantos artistas tenho conhecido que são grandes cientistas e tantos cientistas que tenho conhecido que são grandes artistas. Pelo contrário, há uma atração que ultrapassa a complementaridade. O cruzamento, em muitos casos, é uma sobreposição ela própria criativa. Embora, por isso, o tema faz parte da vossa agenda. Excelências, prezados colegas, minhas senhoras e meus senhores, em Portugal têm existido dados motivadores para a nossa batalha pela ciência, sobretudo na comparação com o Portugal de 80, de 90 e mesmo da viragem do século. Dir-me-ão que alguns dos apontamentos que vou recordar, e que o Sr. Ministro conhece melhor que ninguém, como o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, que são incompletos, são insuficientes, são desatualizados. Mas existem e são motivadores. Os recursos humanos afetos à ID têm registrado um aumento praticamente constante ao longo dos últimos anos. O país ocupa o 4º lugar a nível europeu em número de investigadores por cada 1000 habitantes ativos. Isso não é o 4º, é perto disso, hoje. Em 2013, Portugal ocupava o 2º lugar a nível europeu, apenas atrás da Eslovénia, em número de novos doutorados por cada 1000 habitantes, de entre 25 e 34 anos de idade. Em 2000, Portugal formava 500 novos doutorados por ano e esse número subiu para 2.500 em 2013. Entre 2007 e 2009, o investimento do país, a ID, cresceu muito acima da média da Europa dos 27, atingindo em 2009 o máximo de 1,64% do PIB. Claro que, como já vos disse, dir-me-ão, pelo meio houve a crise. E em tempo de crise há sacrificados e sacrifícios. De todo modo, olhando para a tendência e comparando, já tenho idade suficiente para isso, comparando com o panorama da sociedade portuguesa dos anos 70, 80 e 90, que mudança! Mudança de mentalidade, mudança de clima, mudança de mobilização, mudança nos centros do conhecimento, mas também nas entidades que aplicam esse conhecimento, e embora vejo aqui representantes da sociedade civil
e da vida empresarial que bem compreendem a importância da aposta na ciência. E por isso eu tenho dito, o que não é pacífico, que neste território não deveria existir controvérsia ideológica ou querela político-partidária. Porque, antes ou mais marcante do que a ação de governos, importante que seja, devemos saudar, isso sim, as nossas universidades, os nossos politécnicos, os seus académicos e investigadores, os nossos centros de investigação, a excelência dos que neles trabalham, desde os líderes mais ativos até aos funcionários dos escalões, teoricamente menos relevantes, porque relevantes são todos. Esta é uma aventura coletiva. É evidente que ganha com a liderança. E José Mariano Gago era um líder. Mas é uma aventura coletiva e cujo mérito é de quem nela participa. E participa apesar dos constrangimentos e das dificuldades, dos apertos financeiros ou dos entraves burocráticos, apesar da escassez de recursos, que, para sermos honestos, será sempre crónica. Tal é a saudável voracidade de saber dos nossos investigadores e a parcimónia de meios financeiros, aqueles que dependem de nós e aqueles que têm a ver com o enquadramento que nos ultrapassa. Apesar de conflitos e de problemas, de carreiras incertas, de rumos de vida adiados, eu sei que tudo isso existe e que preocupa os responsáveis e preocupa aqueles que vivem essas odisseias. Mas apesar de tudo isto, o nosso sistema científico tem sabido articular-se, ajustar-se, avançar, procurando apresentar resultados objetivos, dados concretos e inquestionáveis. Nós sabemos que há desafios atuais prementes, nas escolas e fora delas, na preocupação de tantos cientistas com o seu presente e o seu futuro. Sabemos que há vontade política de acorrer ao mais necessário e urgente, e projetos para recuperar compassos de espera correspondentes a período de crise e superar resiliências e escolhas. Mas este instante, sendo de mobilização e sendo ao mesmo tempo de apreensão para muitos e de angústias para alguns, deve ser um instante vivido coletivamente em torno de uma ideia comum. O que cada qual pode fazer dentro de uma obra coletiva e ao serviço de um desígnio prioritário que é a aposta da ciência em Portugal. Por isso, importa não cair no pessimismo derrotista. Também não cair numa atitude panglossiana ou um registro puramente celebratório. Pior do que isso, não podemos adormecer à sombra do que se alcançou ao longo destes anos difíceis. Sobretudo num campo em que a competição se processa a uma velocidade vertiginosa. Costumo eu dizer, falando da política, mas aplica-se à ciência por maioria de razão. Não sei se o exemplo é bom no dia de hoje, que só em alguns desportos em que há empates. Não sei se é bom, mas enfim, mesmo na maior parte dos desportos há vitórias e há derrotas. E os empates são todos eles aparentes. São vitórias ou derrotas disfarçadas. Certamente na ciência não há empates. Ou estamos a ganhar ou estamos a perder. Temos de fazer tudo para estarmos a ganhar. Por uma razão muito simples. Porque mesmo que estejamos aparentemente a dar passos serenos, ponderados, mas tímidos, internamente, outros ao nosso lado vão a uma velocidade vertiginosa e passam-nos. E nós olhamos para eles e aí temos a noção exata de que aquilo que nos parecia razoavelmente aceitável acaba por ser um atraso comparativo. A atitude adequada é de um realismo determinado, expressão que eu agora substituí ao otimismo realista.
Realismo determinado. Realismo para percebermos o que falta, o que falha, o que cumpre acelerar. Determinado, porque a vontade é de não deixar cair nunca a aposta na ciência. Não perder jamais o legado de José Mariano Gago, que era um legado caracterizado por um horizonte amplo, um rasgo criativo, uma liderança pessoal e institucional, uma obsessão quanto à eficácia na ação. Queria fazer em cada dia melhor. Queria ter feito na véspera aquilo que estava a fazer naquele dia. O que o tornava um pouco cansativo, temos de convir, de quando em vez, mas sem esse lado cansativo não se tinha feito o que se fez sob a sua liderança. Na consciência de que nem tudo está bem, na certeza de que subsistem problemas e debilidades, ainda assim temos motivos de sobra para nos mobilizarmos positivamente neste Dia dos Cientistas. Às mulheres e aos homens da ciência que trabalham no país ou no estrangeiro, muito obrigado. Em nome dos portugueses e do seu futuro, muito obrigado aos nossos cientistas. E em nome dos portugueses e do seu futuro, muito obrigado em especial a José Mariano Gago, pelo seu exemplo inspirador, que bem merece a Grande Cruz da Ordem de Santiago de Espada, com que decidi condecorá-lo. Reconhecimento justíssimo a quem tanto soube, quis e pôde fazer por Portugal.